Capítulo 16. Terminamos a 7ª trombeta. Fizemos essa transição celestial com a canção do Cordeiro e a canção de Moisés. E as bacias entraram em cena. Eu fui na última cronologia da 7ª trombeta, entrei direto aqui nas bacias da fúria, tá? Capítulo 16, a gente só vai ver o derramar das bacias da fúria. Versículo 1. Ninguém está entrando no céu agora, ok? Não diz que está fechado, só diz que ninguém está entrando. Abriu e ninguém está entrando. Então ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos das 7 bacias: Ide derramai sobre a terra 7 bacias da fúria, túmulos de Deus. O primeiro anjo saiu e derramou a sua bacia sobre a terra. E, sendo derramada a sua bacia sobre a terra, apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens. Que homens? Qualquer homem? Não. Nos que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então, tem homens, tem gente que sobreviveu até aqui e não recebeu a marca da besta, não quis a marca do inimigo, mas também não quis a marca de Jesus, está na terra. Eles não vão sofrer essa bacia. 3. O segundo anjo derramou a sua bacia no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Terceiro anjo derramou a sua bacia nos rios e nas fontes de águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras. Não precisa de que hás de vir, porque já veio agora na 7ª trombeta. É justo porque julgaste essas coisas. Eles merecem isso. Por quê? Porque eles derramaram o sangue de santos e de profetas. E também tu lhes deste sangue a beber. Porque julgaste, porque são merecedores disso. E aí eu vi uma voz responder lá do altar: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Lá no 15 ele falou seus caminhos, aqui ele está falando dos seus juízos, são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua bacia sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, lá atrás, nas trombetas, o sol foi atingido, foi ferido, e em 1/3 ele brilhou menos. Acho que esse anjo veio restaurar o sol. Porque agora o sol que estava enfraquecido, a terra estava mais fria. Agora ele vai queimar todo mundo? Você vai ver que Deus está realinhando a terra, colocando ela de volta em algum eixo que ela era da criação e ela está fora. E Deus vai começar a reorganizar o planeta em si, com a sua flora, fauna e etc. Tudo que funciona, tudo que Deus criou para que aqui funcionasse para a nossa habitação. Os homens que foram abrasados com grande calor blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Quer dizer, eles vão estar torrando. Mas se eles receberam a marca da besta, não faz diferença nenhuma, eles nem têm como se arrepender mais. Mas e aqueles que não receberam a marca da besta? Será que eles vão se arrepender? Porque esse é o momento de eles se arrependerem, para eles chegarem no milênio, né? Porque o único que tem domínio e controle sobre essas pragas é o próprio Deus. Mas se eles blasfemam contra ele, estou jogando contra mim mesmo, né? O quinto anjo derramou a sua bacia sobre o trono da besta. Perceba que ele está atacando as estruturas das trevas do anticristo. Ele derrama a sua bacia sobre o trono da besta e o reino da besta se faz tenebroso. Os homens mordem as suas línguas de dor e por causa das suas dores e das suas chagas, o que eles fazem? Blasfemam ainda mais contra Deus, o Deus do céu, e não se arrependem das suas obras. O sexto anjo derramou a sua bacia sobre o grande rio Eufrates e a sua água se secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ok. Márcia, o rio Eufrates está se secando. Será que
esse secar do rio, é isso que está aqui na Bíblia? Bem, o que acontece se o Erdogan abrir as comportas das, como é que chama? Hidrelétricas, dam, como é que fala dam? Das represas. O que faz se o Erdogan abrir as comportas das represas lá na Turquia? Porque o rio nasce lá. Ele vai inundar tudo. Pode acontecer? Pode. Isso que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui no Eufrates, é isso? Eu diria que não. Porque isso vai ser uma coisa que vai acontecer depois de isso aqui começar a ser aberto. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Pode ser um início? Pode, mas esse não é essa bacia. O rio se secando hoje, nada tem a ver com essa bacia. Esse rio vai se secar, mas vai se secar completamente. Isso vai acontecer no tempo certo. Tudo bem? Só estou dizendo que não está na hora ainda. Talvez seja um início, mas está fora de ordem. Tem muita coisa para acontecer antes do sinal do rio acontecer. Então ele ainda pode ser inundado ou ele pode só secar mais. Whatever. Fica ao seu, né, você que sabe mais. O que é importante é que ele não vai estar seco no momento, os reis não vão poder atravessar, e quando eles precisarem atravessar, Deus vai secar o rio de verdade. Versículo 13. Então, primeiro se seca o rio. Aí, João vê 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca da trindade satânica, a gente vê aqui, né? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, é da boca daquele que caiu depois da guerra, é da boca do anticristo, a primeira besta que saiu da terra, do mar, e da boca do falso profeta, a segunda besta que subiu da terra. Esses 3 vão liberar espíritos de demônios por todo o mundo e eles vão operar sinais. E eles vão ao encontro dos reis de todo o planeta para congregá-los para a batalha. Então, eu não sei o que aconteceu agora com o satélite, eu não sei o que aconteceu com o sistema de comunicação, eu só sei que os demônios vão ser a carta, vão ser o telégrafo, vão ser o telegrama, né? Vem pela boca de demônios, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí nós temos um versículo parênteses, que é mais um alerta para a igreja, para quem não quer passar por nada disso. Ele se interrompe no meio dessa narrativa e ele diz assim: eis que venho como ladrão. Ele está repetindo a tese lá de Apocalipse 1:7. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. De novo, o que ele falou para a carta da igreja, era Laodiceia, as vestes? Ou era Sardes? Era uma das igrejas. Vestes, que nós não estejamos despidos de Cristo, lembra? Nós somos vestidos e revestidos de Cristo. Nós não podemos tirar a Cristo em momento nenhum, para que nós não venhamos a passar por isso, ok? Porque ele vem, não há dúvidas de que ele vem. Nós precisamos estar preparados com vestes brancas, mãos limpas e coração puro. Não, a igreja provavelmente não está aqui porque ela já subiu na 7ª trombeta. Mas ele se interrompe para dar esse alerta. Voltando para as bacias, 16, ele continua. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Har Megido. É o vale ou a montanha Har de Megido. Então você está ali na cidade antiga de Megido, você vê o vale e você está numa montanha. Acabou sendo conhecido como Vale do Armagedon, o Vale da Montanha de Megido. Aonde nós estivemos, fizemos atos proféticos, vocês que me acompanharam nas viagens devem ter visto. Está lá no Instagram, nas bolinhas que se chamam destaques, Israel deve estar. Procura lá, a gente fez alguns stories lá. Então, congregaram os reis lá no Armagedon, eles estão só reunidos, ok? A gente está na 7ª bacia agora. O 7º anjo derramou a sua bacia no ar. E saiu grande voz do santuário do céu, do trono, dizendo: está feito. Essa palavrinha está feito, a gente vai ver de novo lá em Apocalipse 21. Está feito. 18.
E houve, olha a nossa frase reincidente de transição de novo, com mais uma coisa acrescentada. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Nunca vai ter acontecido uma coisa dessas. Vai ser o fim do fim do fim, o último sinal mesmo. E a grande cidade, Babilônia, fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Então é um terremoto global. Todas as grandes cidades vão cair. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da fúria da sua ira. Que é cálice mesmo. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram encontrados, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. O meu peso, quase. Eu tenho 50 quilos, 45 quilos um talento, mais ou menos. Então, é grande uma pedra do meu peso cair em cima de você, só a graça. A minha analogia não foi boa, né? Porque eu sou soft. Eu sou macia e fofa. Mentira, que eu sou uma vareta, mas eu não machuco se eu cair em cima de você, eu acho. Sobre os homens caiu uma grande saraivada, e os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Então, vamos montar aqui, 1ª, 2ª, 3ª bacia, 4ª, 5ª bacia. Sétima bacia, está feito. Relâmpagos, vozes, trovões, pior terremoto que já houve e um imenso granizo. Capítulo 17, acabou. Gente, acabou toda a cronologia, já fizemos selos, fizemos trombetas, já foram as bacias, tudo numa sequência, né? O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. 1º, 2º, 6º, 7º. 1º, 2º, tudo na ordem que Deus mandou acontecer. E por isso vai ser um sinal claro de nós vermos e identificarmos. Aí a gente chega no fim, Jesus voltou, certo? Então, Jesus, reconquistou, tomou posse novamente do seu planeta. Mas ele tem coisas para nos falar ainda, ele não acabou a revelação. Ele quer que nós saibamos quem é a Babilônia, a que veio e como será destruída. E aí ele quer que a gente entenda como é que vai ser a reformatação do seu reino aqui na terra, do seu governo lá no milênio. Então, vamos lá. Capítulos 17 e 18. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 bacias e me disse: Ei, João, vem cá. Eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Lembra desse momento aqui, porque lá na frente o João vai ser chamado para ver uma outra coisa. O mesmo anjo vai chamar ele, ou outro anjo companheiro vai chamar para ele ver uma outra coisa. A gente quer entender os paralelos, que a gente não vai estudar hoje, mas que você pode estudar em casa. A diferença entre esse chamado de 17:1 e o chamado de Apocalipse 21. 21, quando ele for chamado para ver a Nova Jerusalém. Então, o anjo vem e fala, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. Então, esse capítulo, ele podia se chamar, eu tinha colocado antigamente no meu estudo, eu falava que era sobre a ascensão de Babilônia. Na verdade, Deus dá o título falando que é a condenação de Babilônia, é o fim dela, é o juízo dela. Mas antes de falar do juízo, ele nos mostra algumas coisas para nós entendermos como é que ela participa do império do anticristo. Versículo 2, e lembra que ela está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, ela se prostitui com os reis se prostituem com ela, é uma simbiose, e ela deixa bêbados, ela faz alguma coisa com a consciência das pessoas que fazem essa troca, esse negócio com ela. Eles ficam bêbados com o vinho da sua prostituição, desse relacionamento ilícito que eles têm com ela, com essa organização, com essa entidade, seja lá o que for.
3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto. Olha, ele é levado para um deserto e ali ele vê uma mulher assentada numa besta vermelha. E essa besta vermelha, ela tem nomes de blasfêmia e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Lembra que a gente foi saber dos nomes de blasfêmia lá no Apocalipse 13, quando a gente viu a configuração do império da besta, que ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, os 10 chifres eram coroados e as 7 cabeças tinham nomes de blasfêmia sobre elas. Então aqui a gente vê essa configuração da besta dos últimos dias na descrição de onde Babilônia está assentada. E versículo 4, a mulher, ela estava vestida de púrpura, olha, como a veste é importante dar uma identidade. Quando Jesus aparece para João, lá em Apocalipse 1, ele está com um certo tipo de vestes talares, sacerdotais, brancas. Aqui ela está, a prostituta Babilônia, ela está de púrpura e vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Aquela transação que ela faz com os reis da terra resulta num veneno, numa coisa podre que ela tem num cálice. 5. E na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. 6. Vi uma mulher Peraí que eu pulei aqui sem querer. Vi uma mulher... Onde que eu estava mesmo? 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ela está embriagada com quem? Com o sangue da igreja, dos santos, dos que creem em Cristo, ok? São 2 grupos de pessoas, porque ele não fala o sangue dos santos que são, ele fala o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então tem alguns santos aqui que a gente não sabe quem é, que não são exatamente os cristãos. Quando a vi, assombrei-me com grande espanto. Ou seja, ela está se embebedando de alguma outra coisa aqui também. E João, ele fica estarrecido, ele fica, oh my God, what is that? Né? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, na minha linguagem. Então o anjo pergunta para ele, escuta, por que você está tão assombrado? Nas nossas Bíblias diz maravilhado. Mas a palavra maravilhado, no grego, ela tem 2 sentidos. Tem o positivo e tem o negativo. Eu fico maravilhada com você. Eu fico assombrado. É a mesma palavra. Depende do contexto. Deixa eu só pegar mais uma balinha aqui. Nem estou acreditando que a gente já está no 17. Alright. Eu vou ficar com essa cara torta aqui, mas é necessário. Onde eu estava? O espanto, o assombro. Ele não ficou maravilhado, uau, que coisa espetacular, não. Ele ficou aterrorizado. E o anjo perguntou assim, por que tão grande espanto, né? Eu vou te mostrar, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então ele vai descrever o império da besta, que é mais importante aqui ainda do que a mulher. E a gente estuda isso, nem sei que seminário mais que foi, gente, mas a gente monta um slide com a besta, as 7 cabeças, né, os reis, a gente tenta entender tudo isso e hoje não vai dar para falar sobre isso. Eu quero crer que foi ou no Desmistificando, quando a gente chegou no capítulo 17, ou no Cronologia Escatológica 2, quando a gente monta essa tabela aqui. Onde que eu estou mesmo? 8, né? Então vai, desenha aí. A besta que você está vendo aí, que a mulher tá em cima, João, olha, ela já não é, ela era, João está aqui,
90 depois de Cristo. Ela já não é agora, em João, mas ela subirá do abismo e subirá à sua destruição. Então, essa entidade já existiu, esse império já existiu, a formação já existiu, ele agora não está, mas ele vai subir de novo, mas ele vai ser destruído. Resumo a lá Daniel. É um horror, é uma desgraça, mas Jesus vence no fim. Quando a gente lê Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12, é sempre assim. É uma desgraça, vai morrer um monte de gente, mas Jesus vence no fim. Resuminho dele é esse. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, os ímpios que não aceitaram a Cristo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, são 7 cabeças que são 7 montes, que são 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é chegado. Quando ele vier, convém que ele dure um pouco de tempo. A besta que era, já não é o 8º rei. Então, a besta, anticristo, não é nenhuma das 7 cabeças. É uma outra que vai surgir. Dentre essas 7. A besta que era, já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, já sabemos que os 7 impérios são guiados, são liderados por 7 reis. Os 10 chifres também são 7 pessoas, são 7 reis. Pessoas que governam, reis, consagrados, ungidos, presidentes, sei lá, pessoas que têm aquela autoridade sobre as nações. Ou sobre o mundo, ou sobre alguma coisa. Esses 10 chifres que vocês viram, que você viu, João, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, quando subir essa entidade, ela vem com pessoas que não receberam o reino ainda, que não foram presidentes, reis e etc. Não são daquele momento, vão subir. Receberão autoridade como reis, inicialmente por 1 hora, com a besta. E qual é o propósito deles? É o mesmo, eles têm em si mesmos o mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles têm autoridade sobre uma nação ou sobre um grupo de nações, ou não sei, mas eles vão entregar tudo aquilo para a besta usar. Não é isso, tá? Mas isso me lembra o que a organização Saúde. Obrigada. O que a OMS faz, tem feito com algumas nações, que as nações estão entregando para a OMS a autoridade, caso aconteça uma outra PAN, que eles entregam a direção, o governo da nação para a OMS nessa situação, o que me deixa, oh my God, enlouqueceram completamente. Eles entregam um presidente que foi eleito para estar ali, vai pegar a sua nação e vai entregar para pessoas que não são eleitas para governar essa nação.